chefinho. 1, 2, 3 e... Fala, pessoal! Melhor forma de começar. Fala, pessoal! Vamos começar aqui um bate-papo com dois convidados especiais. Tá aqui o seu Bruno. Se apresente, seu Bruno. Olá, eu sou o Bruno Romão. E mais? O que é que é preciso dizer mais? Esse é o seu Vitor. Olá, sou o Vitor Cortes. Eles estão aqui hoje fazendo parte do nosso projeto Lisbon Barbecast e nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre algumas coisas que eles nos mostrarão, tá bem? Então, acompanha aí. Podem ficar à vontade. Então, seu Vitor e seu Bruno, vocês como projeto, qual é o nome do projeto? Hope for Fulanis. Hope For Fulanis. for Fulanis. Como começou esse projeto, seu Vitor? Olha, na verdade já foi há 20 anos. Dois pastores argentinos se sentiram chamados para vir para a África, foram para a Guiné-Bissau. Depois de estarem lá, foram conhecer, a convite de uma pessoa amiga, Sim. umas aldeias remotas lá para o interior da Guiné. E quando o pastor visitou, ficou muito impressionado porque contaram-lhe que há 8 anos que tinha morrido o último professor lá da aldeia e, portanto, não havia aulas, as crianças não tinham aulas. Há 8 anos. Tiveram 8 anos sem professor. E então aquilo impactou muito o pastor. E foi daí que ele sentiu, de facto, essa necessidade de avançar com algo que pudesse ajudar aquele povo tão afastado. Estão mesmo no interior, já quase junto à fronteira do Senegal. Desde de Espanha? De Espanha não, Do Senegal. Argentina? Argentina, Ele sim. veio da Argentina, sim. E eles vieram para Portugal? E como é que foi? Não, para Portugal já foi depois. Portanto, tudo isto nasceu quando eles estavam na Guiné e tiveram conhecimento destas aldeias. E a partir daí começaram logo a desenvolver algo para ajudar aquele povo. Entretanto, depois vieram para Portugal e continuaram o trabalho, não é? Eles chegaram a viver lá durante um tempo, sim. E estiveram sediados em Bissau e pronto, e foi aí que nasceu todo o projeto. O desenvolvimento das escolas, o desenvolvimento da ciência de comunidade, portanto, e de começar um projeto de evangelização impactante com amor, não é? Fazendo algo com amor, sim. Essencialmente foi mais essa a ação, não é? A missão transformou-se nesse contexto. E quando foi que eles apresentaram esse projeto para vocês? Quem foi que levou vocês? Você falou que ele é da igreja, né? Sim. Vocês, Sim. como é que vocês tiveram acesso a esse projeto? Foi através da igreja, de facto. Portanto, ele é pastor também na nossa igreja, na Ilção De que igreja? Ilção Portugal. E tomamos conhecimento do projeto que não está ligado propriamente à igreja, portanto é um projeto particular. Exato. Aliás, já constituímos uma ONG, portanto, de facto não tem a ver com a igreja, mas de facto nós tomamos conhecimento lá. E a partir daí foi há 4 anos. 4 anos. E que nos envolvemos, fomos a uma primeira viagem e a partir daí Amaram. Tem sido todos os anos, só fomos interrompidos um bocadinho agora por este período de pandemia, mas tem sido todos os anos. As missões ocorrem 2 vezes por ano e pensa-se eventualmente fazer agora mais estender até a frequência e portanto da visita à Guiné. E é isto tem sido desde 2018, portanto uma constante, sim. E já tem quanto tempo que vocês estão na igreja? Na igreja estamos desde 2017, convertemos em 2017, sim. De 2017 para cá, vocês desde já começaram a fazer parte do projeto? Quem foi que apresentou esse projeto para vocês? Por exemplo, vocês entraram na igreja
e pronto, já entregaram? Não, temos esse projeto ou vocês foram... Nós fomos vendo alguns posts do pastor Gabriel e nasceu em nós o desejo de integrarmos. Constituímos uma equipa e apresentámos, queremos participar, queremos saber como é. Ele fez um período de preparação connosco, com alguns encontros informais e também tentando nos conhecer um pouco melhor, e depois acabámos por integrar o projeto. Foi assim. Ainda me recordo, foi num casamento do Alexandre, em que a maior parte das pessoas eram pessoas da igreja, e no grupo em que ficamos começou-se a falar no projeto e logo ali houve 4 ou 5 sempre, ok, vamos falar com o pastor Gabriel e fomos nesse ano em dezembro. E o Bruno é médico, né? Não, eu sou enfermeiro. Sou enfermeiro especialista de saúde mental e psiquiatria e pronto, e também trabalho como assessor técnico nesta área para a saúde e bem-estar. Sim. E como é que está? É fabuloso. Ali não há nada, não é? Eles não têm acesso a muitas coisas, portanto, pelo que quando nós chegamos lá, portanto, ao todo já fizemos cerca de 1500 e muitas consultas. Portanto, fazemos consultas a toda a faixa etária, portanto, em todas as etapas do desenvolvimento. É muito interessante isso e acompanhamos desde recém-nascidos, puérperas, grávidas, até senescentes e pessoas em estado terminal. É muito interessante, é muito interessante. Só para teres a ideia, quando eles sabem que nós vamos e que o Bruno vai, as pessoas das outras aldeias fazem quilómetros a pé para ir até à aldeia onde nós nos estabelecemos para ter uma consulta com o Bruno. E poderem ter acesso a um medicamento. Só para poder ter acesso a um medicamento? Sim. Nós começamos às 9 horas da manhã e sem parar até ao fim. Paramos para almoçar e depois até ao sol se pôr, praticamente. Uma pergunta aqui. E qual que é o apoio assim, do Estado? Sim. Nisso? É algo realmente particular, privado, ou o Estado tem alguma colaboração? Não só o Estado aqui, mas lá onde é feita a missão, tem algum... Não, é totalmente particular, é assente sobre ofertas dos próprios voluntários que querem contribuir para a missão. Sim. Ou seja, é realmente 100% voluntariado. É voluntariado 100%. Mesmo, 100%. Sim, 100%. Temos agora um projeto novo, e aqui sim já há um patrocínio, que tem a ver com o Centro de Nutrição Infantil, em que o pastor teve a ideia de, em parceria com o Continente, criar e comercializar uma pasta de caju. Portanto, no fundo é usar produtos da África para promover de alguma forma também o desenvolvimento da África. Sim. E então criamos essa pasta de caju, que em termos nutricionais é algo muito valorizado, não é? Sim. E que está comercializada no Continente, e uma parte da receita da venda desse produto reverte também a favor da missão. Aliás, no próprio frasquinho da pasta de caju tem lá o QR Code que endereça para o site e, portanto, onde promove depois e dá a conhecer, no fundo, também aquilo que é o projeto. Algo local, né? Movimentando a economia local para poder trazer desenvolvimento. Isso é ótimo. Realmente. E isso é algo que nos preocupa também, ou seja, tudo isto começou muito na base da educação, não é? Das escolas para as crianças, mas temos vindo a progredir. Depois introduzimos o tema da saúde, estamos a introduzir também o tema da sustentabilidade deles, porque as mulheres lá, no fundo, não têm outras atividades que senão a de casa, não é? Ou fazer a comida, ou criar. E então levamos e incentivamos também para elas aprender, compramos umas máquinas de costura, para elas aprenderem a costurar, para começarem a fazer algo que possam também vender. E então já ensinamos a fazer uns saquinhos que nós trazemos e vendemos, e depois levamos o retorno desse dinheiro, dessa venda, não é? Isso é uma forma também de as motivar a ter uma outra atividade, não é? E não estarem só dependentes do... Sim. E qual é o nome do projeto? Eu vi que o senhor está aí com a camisa. Float for Fun.
povo Fula, Fulanis é o povo Fula, são os Fula que nós investimos essencialmente nesta população que está centrado o projeto para já, sim. O povo Fula é um povo que há muitos anos era nómada, não é? E eles andavam, não tinham um sítio certo, não é? Eram nómadas. Entretanto, foram-se criando e estabelecendo em algumas aldeias. Eles estão distribuídos por vários países da África, onde também estão presentes na Guiné-Bissau. E é dos povos menos alcançados em termos de Cristo, não é? Sim. E portanto, esse é o nosso alvo, é chegar àquelas pessoas. E já são... Em quanto tempo tem esse percurso do seu Vitor, Bruno? Nós temos desde 2017, portanto, mas o percurso do projeto fez o ano passado 20 e em 2020, portanto já vai fazer 21 anos. E é uma criança. E quantas escolas vocês fazem parte? 15 escolas. Projeto lindo, hein? E sabes que na primeira viagem foi uma das coisas que me impactou muito, porque nós ficamos em Bissau e depois para preparar as coisas de viagem para ir para a aldeia. E naquele ano os professores nós fomos em dezembro, os professores estavam em greve, porque o governo não lhes pagava salário. E então, desde outubro, que supostamente seria a abertura das aulas, não havia aulas, portanto, 3 meses. E quando chegamos à aldeia, na aldeia havia escola, havia aulas, porque os professores eram financiados pela escola. Mas E eles isso foi ficaram em de facto greve muito importante. Eles ficaram em greve por causa do Estado? Você não Sim, deixava por causa da pandemia ou... Não, isso foi antes da pandemia. Não, o governo não pagava o salário dos professores, então eles não davam aulas. Não havia possibilidade. O Estado não contribuiu, não fazia a sua parte e entraram em greve sempre. Por valorização salarial, por valorização de carreira também. Foi isso. Aí vocês apoiaram? Sim. Não, lá já estávamos a apoiar. Portanto, o contraste é esse, tu na capital não tinhas aulas. Sim. E naquelas aldeias, porque era financiado pelo projeto pela Hope for Fulanis, as crianças tinham acesso a aulas, que é extraordinário. Graças a Deus. E se vocês não estivessem lá, né? Quando eu falo vocês, eu falo todo o projeto. Sim. Estão fazendo a função do Estado, né? Sim. Fizeram realmente, ou seja, aquilo que o Estado não deu conta de suprir, a instituição de vocês está conseguindo chegar ali e pelo menos naquilo está suprindo, né? Está implementando. Isso é algo realmente plausível. Olha, eu vi aqui, eu já fala da página, para o pessoal seguir a página. Exatamente, qual é a página do... Eu tenho aqui aberto, ó, Facebook, @Hop for Fulanis, né? É Fulanis a dicção? Fulanis. Mas Fulanis é o nome do povo Fula. Porque eu abri aqui e apareceu Fula. Então Fula é a localidade, ou seja, é o povo Fula, né? Sim. Isso. Bom, fizemos uma pausa técnica, vamos continuar aqui com o que estávamos falando, sobre algumas fotos, alguns vídeos que o seu Vitor tem uma foto para mostrar pra gente, sobre algo que aconteceu na viagem que ele esteve em África, e as suas experiências, seu Bruno também. Conte-nos algumas coisas, seu Vitor, por exemplo. Olha, foi brutal, porque as viagens são sempre muito intensas, não é? E eu sempre fui em dezembro, em que vamos uma semana e, portanto, é muito corrido. Quase que não dá para saborear. Quando nós chegamos já estamos quase a vir embora. Desta vez fui durante 15 dias, porque o nosso projeto era de construir um furo de água e criar condições para abastecer. Só um minuto. Fala-nos um pouco sobre o que é um furo d'água, porque como a plataforma às vezes vão ver brasileiros, um furo d'água pode ser para a gente outra coisa, então o que é um furo d'água? É uma captação de água, não é? Portanto, em que nós fazemos com uma máquina um furo. Poço artesiano. Não é poço, porque o poço é mais largo, não é? Aqui é mesmo um furo, tem 15, 20 centímetros de diâmetro, não é?
e depois colocamos, quando se encontra água, não é? Coloca-se uns tubos que isolam o furo para não sujar a água e a água nos tubos de baixo, onde é a captação, tem os furinhos, a água entra e fica ali água limpa e potável. E depois com uma bomba, que neste caso, como não há eletricidade, metemos uns painéis solares que fazem acionar a bomba, que enche o depósito e a partir daí depois já corre a água na torneira. Criamos um fontanário, que é algo inédito naquelas aldeias, não é? Porque naquelas aldeias, para além da água não ser potável, o que existe é puxado a balde, não é? Sim. Um infantanário. Um fontanário é Uma fonte. Sim, sim, onde tens. Nós construímos com 3 torneiras e, portanto, agora é fácil chegar lá, abrir a torneira e encher. Uma observação, esse furo, ele geralmente ele tem um custo-benefício bem mais baixo do que um poço, né, no caso. Porque eu já vi pessoas fazendo de forma artesanal mesmo, pessoas em casa. Sabe que a região tem os lençóis freáticos e tudo, que a água é potável, fazem esse furo, que é realmente um tubo, não é só o espaço de pôr um tubo. Alguns usam aquela pedra, né, que é as britas, essas pedras para poder dar uma filtrada, e aí depois fazem aqueles testes da salubridade da água, isso. Depois, pronto. Eu conheço uma pessoa especificamente que fez em casa, na região onde mora. Mas faz com uma máquina. Aí sim, cá em Portugal também há, aliás há em todos os países. O meu pai também fez um furo, só que nós aqui fizemos, o meu pai fez com 100 e tal metros. Lá conseguimos aos 41 metros. Água, muita água e com muita qualidade. Essa é a diferença. A pessoa que eu conheço fez esse furo, mas acho que ela fez aí 10 metros, 15 metros, por quê? Porque a região lá onde a gente morava é uma região muito propícia, tem fontes de águas para todos os lados, se tu cavar, sai água em algum canto, tá vendo? E lá foi em que profundidade? Aos 41. 41 metros é muita coisa. E como é que aconteceu, Zé Vitor? Conta aí a história. E então, aconteceram muitas peripécias, porque lá não há nada, não é? Portanto, tudo que nós precisamos para construir alguma coisa temos que levar de Bissau. Então, contratamos uma empresa que tem a máquina para fazer o furo, tivemos que levar um caminhão cisterna com água, porque essas máquinas funcionam com água, não é? Para perfurar. O ferro para construir o depósito, não é? O próprio depósito para pôr lá em cima, portanto tudo isso, a areia, a brita, cimento, enfim, todos os materiais vão da Guiné para lá. Ora, o caminho para as aldeias onde nós estamos não é propriamente o melhor, porque até determinado ponto nós temos alcatrão, às vezes mais, outras vezes menos, mas depois lá a estrada é mesmo terra batida. E na Guiné também há aquele período de chuvas fortes, não é? E dependendo do ano, a estrada tem mais buracos, menos buracos. Quando eu digo buracos é mesmo valas, não é? E portanto a viagem é penosa, é complicada. Mesmo num 4x4 que nós vamos, quanto mais um caminhão grande, não é? E aconteceu que nós chegamos primeiro, estávamos na aldeia, quando nos chegou a notícia que o caminhão cisterna, que levava 13 toneladas de água, tinha virado numas aldeias antes. Literalmente virou, não é? Como podes ver na fotografia. Ele está completamente deitado. Não é? Ok, e isto acho que é um desafio em qualquer lado. Na Guiné é duas vezes mais. É muito pior. Eu trabalho em seguros, não é? Portanto, aqui é fácil, qualquer coisa nós chamamos a assistência em viagem e rapidamente resolvemos o problema. Lá não há assistência em viagem, não é? Lá não há nada. Aliás, nem haveria outra maquinaria nas aldeias que pudesse ajudar. Mas sabes que o extraordinário é isso, é que nós vemos a mão de Deus em tudo, nas dificuldades que nos aparecem. E foram muitas desta vez. Eu nunca tinha assistido a tanto contratempo. E a verdade é que nós em duas horas, pouco mais, colocamos o caminhão novamente de pé. Porque se conjugou o facto da máquina do furo ter uma gruazinha e termos outro caminhão que levava o material. Então, com a grua, prendemos numa das partes do caminhão que estava voltado, com o outro puxou-se no eixo do caminhão
E então os dois em conjunto conseguimos pôr o caminhão em pé. Curiosamente, quando fica em pé, não é? Com os vidros partidos, enfim, porque dá-se a chave e funciona e começou a andar e continuamos. Foi fantástico. E o seu Bruno? Tem desafios assim? Sim. Olha, quando nos acabam os medicamentos. E então, quando temos assim ainda umas 30 pessoas para atender, portanto, e de facto Deus é fantástico, porque nos permite planear tudo com a devida antecedência. E quando isso acontece, portanto, oração, imposição de mãos, e isso é uma experiência fantástica. Causa-nos algum stress, mas quando nós pomos a fé em ação é qualquer coisa de transcendência. E há relatos de bem-estar, de pessoas curadas, efetivamente. Nós temos agora, da vossa viagem, desta última missão de maio, uma pessoa que estava com dificuldades ele era mútuo, não é? Ou gaguejava? Não, tinha um problema. Ok. Sim, era esse. Isso foi outra situação. Portanto, tinha um problema neurológico que tinha movimentos involuntários e quando estava a ouvir a Bíblia falada, o áudio, como é que se chama? Áudio. É uma Bíblia em áudio que nós temos mesmo em língua fula. Eles não percebem o português, nem tampouco o crioulo, portanto é fula. Então nós temos um projeto já há muitos anos, é uma Bíblia que é gravada num aparelhozinho que parece um rádio, que funciona também em luz solar, portanto carrega a bateria e dá para ouvir a palavra na língua fula, que é extraordinário. Esse aparelho é como se fosse esses tradutores que tem hoje, por exemplo, que são automáticos. Eu já trabalhava no atendimento, então às vezes o cliente chega ali, ele já tem ele fala, mas aqui é mesmo gravado, ou seja, tens né? a Bíblia toda, sim. Gênesis, Apocalipse. Não, é só mesmo é o Novo Testamento, sim. Toda gravada em voz, na linguagem fula. E eles já têm o acesso. Pois. E a ideia do Novo Testamento eu achei interessante, porque... São histórias do Novo Testamento, sim. Porque é algo específico de evangelização, né? Algo específico. Aí se eles quiserem conhecer mais, eles vão atrás, né? Mas realmente é algo específico, porque imagina, tu chega lá, vai pregar para eles lá no Velho Testamento, eles não sabem que é a pessoa de Jesus, porque no Velho Testamento ainda não tem aquela coisa... Realmente, eu achei muito... Realmente, é um ponto... Issa, é como se diz Jesus. Issa. Continua assim. E quando ele foi exposto à palavra, não é? Os movimentos cessaram. Assim. E isso é fantástico. Involuntários. Sim. Cessam. E temos um vídeo, inclusivamente, disso. Ele estava assim, sempre assim. E depois quando põe o áudio Bíblia, ficou quieto, parado. Incrível. Até aqui, cara. No dia a seguir ele foi ter com o pastor a dizer que estava curado. É algo realmente impressionante. Mas eu acho que... isso vai fazer a diferença, né, cara? E é aquilo também, eu acho que o ambiente... talvez hoje, for fazer hoje, eu acho que quando a pessoa chega a ir pra lá, é porque realmente a pessoa tá indo de coração mesmo, tá com aquela entrega. Imagina, tu vai se propor, igual aí, as estradas ruins, aquela coisa, igual vários acontecimentos para poder chegar lá, ou seja, algo que tu tá fazendo ali que não tem retorno nenhum, que o homem é movido muito a isso, a dinheiro, essas coisas, é algo realmente voluntário, sai da tua zona de conforto. Para poder ir para lá, ou seja, provavelmente eu acho que é por isso que essas coisas acontecem, que a manifestação de Deus, assim, essas coisas, porque não realmente... tem um retorno físico, mas um espiritual... É porque a pessoa tá realmente naquilo ligada, eu acho que, realmente, eu acho que podia pegar uma pessoa, por exemplo, que qualquer aí, ali na rua, se ela topar aí, é porque realmente ela tá querendo aquilo, tá vendo? Eu acho que é isso que faz acontecer as coisas, porque realmente coisa de oração, né? Sabes que na primeira viagem, foi a minha primeira viagem, foi a primeira viagem do Bruno e de algumas pessoas,
e toda a gente tinha algo que podia levar da sua própria profissão, ou porque estavam ligados à educação, ou porque estavam ligados à saúde. Eu estou ligado a seguros, portanto é algo que lá não se usa, não é? Não podia levar nada. E portanto eu disse assim, olha, eu não sei o que é que vou fazer, não é? A única coisa que eu posso levar é o amor de Deus àquelas pessoas. É a única coisa, portanto fui de coração aberto e naquilo que eu puder influenciar, cá estarei, não é? E a verdade é que vim de lá de coração cheio e criei uma relação que é para a vida. Nunca mais deixei de ir, todos os anos fomos, a não ser o ano passado que pelas circunstâncias não aconteceu, mas já este ano estive lá presente. E com essa não ida do ano passado lá, com o seu retorno, o retorno de vocês esse ano lá, qual foi o abraço? Qual foi o abraço um bocadinho diferente por causa das circunstâncias, exato, não é? O sentimento. Porque, sim, mas sabes que por um lado foi muito bom, porque o ano passado ajudou-nos a criar todo este projeto da parceria com o continente, da pasta do caju e tudo mais, e portanto foi todo um ano de desenvolvimento e até mesmo para criar, em contacto com a empresa da Guiné-Bissau, portanto de Bissau mesmo, a empresa do FUR, portanto contactos, e portanto toda a preparação e todo o planeamento para aquilo que nós íamos fazer. E de facto deu-nos mais tempo para isso, e quando fomos este ano já conseguimos fazer logo o furo e criar também o Centro de Nutrição Infantil. Portanto, numa viagem só nós fizemos as duas coisas, que vai o Centro de Nutrição Infantil. Nós fizemos a primeira experiência lá, com a oferta da refeição, levamos já até a pasta de caju para eles provarem também. E há fotos da pasta que vocês têm, sim. E vai ser agora inaugurado com o início do ano letivo. O Bruno vai estar presente nesta nova viagem agora de outubro, onde vai ser inaugurado formalmente o Centro de Nutrição Infantil. Mas é brutal. Eu estou vendo as fotos aqui. Tinha muita coisa. Mas assim, uma coisa que eu ia falar pra gente perguntar é assim. Estou vendo aqui umas fotos sobre construções, estou vendo o pessoal aqui realmente serralheria, essas coisas tudo aqui. Foi construir a base para o depósito. É isso que eu queria perguntar. Pronto, vocês chegam lá, chegaram lá, pronto, aí vocês vão atrás de mão de obra, pessoas para ajudar? Vem tudo de Bissau. Eles já vêm tudo já... Mas população próprios local? voluntários populares ou vocês contratado, acamparam? Sim. E essa verba vem de vocês, mais da ONG, ou vem, como vocês falaram, que fazem parte de uma congregação, por mais que seja particular, a igreja toda se voluntaria? Não é da igreja, é das pessoas. É particular mesmo. Sim. E de patrocínios específicos que temos alguns sponsors, pessoas ligadas ao desporto, por exemplo o campo de futebol, que aconteceu em maio de 2019 e que também tem aí fotos. Foi através do patrocínio de, como é que ele se chama? Eu nunca... Do Jonas. Na altura era jogador do Benfica e ele é brasileiro. Tem um jogador também que falou que contribuiu, que o irmão dele falou com ele, e ele foi e enviou uma... É esse Jonas? O cunhado do Becker. Sim. Quem? Becker. Não, esse é outro. Ok. Em 2019, em maio, na viagem de maio, eu não fui, foi o Bruno, em 4 dias construíram um campo de futebol. Lá na aldeia. Sim. E isso foi com o patrocínio. É quase impossível. Só Deus. Foi com o patrocínio do Jonas. Foi uma grande ajuda do Jonas. Isso foi. Então são muitos nomes envolvidos nesse projeto. Por exemplo, eu mostrei-te há pouco estar a vestir uma menina lá. Sim. Em todas as viagens nós levamos vestidinhos feitos por um outro projeto que é o Dress a Girl, em que são voluntárias, que há em vários países, mas em Portugal também há, é uma rede de voluntários que com pano diverso que conseguem, fazem vestidos e então dão-nos sempre um conjunto de um saco cheio de vestidos, sempre que nós vamos levamos vestidinhos para elas. Que é um acontecimento na escola, as miúdas e as mães, aquilo é um dia super especial, E depois o orgulho imenso de andarem vestidas e de mostrarem destaque de uma outra forma, né? Se apresentar para os amigos, para vocês de uma outra forma. É fabuloso. Em relação à medicina lá,
desafios da medicina? É. Além da medicação que você falou, que às vezes... Não há médico assistente, portanto os recursos são muito escassos. O centro de saúde e o hospital são muito distantes da aldeia, não é? Tem-se caminhar muito. Não há... Assim, o acompanhamento pré-natal das grávidas, a saúde materna é muito, sim, é uma grande dificuldade. O controle das doenças crónicas, o contexto da desnutrição e da desidratação. Portanto, ainda temos muita malária. Isso pronto, tem muitas implicações para a qualidade de vida geral, não é? E portanto, ainda também para a mortalidade. A mortalidade materna também é muito elevada, não é? Mortalidade materna Sim, no ato do parto? Sim, as complicações e também no puerpério, portanto, o acompanhamento é escasso, as infecções são frequentes, as hemorragias são frequentes porque não há controle. Os partos normalmente são na aldeia, feitas pelas parteiras da aldeia, portanto, que não têm informação específica, têm experiência, mas não têm informação específica para trabalhar com as intercorrências. E também é uma história engraçada. Eu não tenho experiência especificamente em saúde materna, portanto, mas nós quando vamos de espírito aberto e seja o que Deus quiser. Então, fica aqui o estômago a apertar e lá se vai ver os apontamentos de última hora, mas esperando que nunca aconteça, mas pronto, quase que teve para acontecer, quase que uma parturiente agora em maio, pronto, mas nós conseguimos que a coisa ficasse calma, ela estava cheia de dores, lá fizemos algumas manobras, algumas técnicas de alívio, conforto e acompanhámos-la até ao hospital. Foi a nossa intervenção. Mas fomos entregá-la à minha colega que estava lá, à enfermeira parteira que estava lá no hospital. Mas pronto, e a viagem até é benéfica porque facilita o apagamento do colo do útero. É interessante, pronto, mas foi engraçado. Graças a Deus, que não foi desta. Ainda não foi. Mas o pastor quer criar uma maternidade, portanto, eu não sei quem é que vai fazer as partes, eu não sou certeza. Mas Prepare. Mas esse é o futuro. Estamos a criar, a criar condições. Portanto, isto tem vindo num crescendo, não é? Nós sempre que vamos, nós ficamos numas tendas que levamos e portanto ficamos no meio da aldeia, montamos as tendas e dormimos em tendas. Nós estamos a criar, o povo já nos cedeu um terreno onde nós construímos o campo de futebol para eles, onde construímos agora o furo de água e colocamos o depósito, e onde nós vamos construir também instalações para um centro de formação, instalações para nós podermos ficar lá quando vamos, ou seja, queremos criar condições para podermos estar mais tempo e com maior frequência junto deles e para desenvolver outros projetos, e mais nomeadamente a questão da saúde. Exatamente. Criar-se um centro de saúde onde se possa ter uma vigilância regular da população, onde se possa fazer alguma vigilância epidemiológica, trabalhar eventualmente em parceria com o Ministério da Saúde lá, porque não? Por exemplo, campanhas de vacinação, campanhas de rastreio que estejam a acontecer em Bissau, por exemplo, nós podermos ter lá, quando nós lá estamos ou não, até com enfermeiros profissionais de lá, portanto com profissionais de saúde de lá, termos as instalações, oferecermos o material e sermos uma extensão, um braço do Serviço Nacional de Saúde de lá. Para ajudar até a precaução de futuras doenças. Sim. Eu acho que a precaução é... Sim. E volta naquilo, né? O que o Estado, de certa forma, não suprir consegue, um pouco, aí vocês, no caso, vêm e agregam cooperam com o Estado. Temos também uma alta prevalência de infecções sexualmente transmissíveis, a SIDA é uma realidade ainda, não é? Portanto, nós temos aqui uma série de pontos de interrogação, né, também sobre que não podemos, neste momento não temos os instrumentos, nem temos a capacidade técnica para investigar mais, mas é uma realidade e precisamos de controlar. E há indicadores das nossas viagens, da nossa experiência, que nos denunciam isso, não é? Portanto, há um manancial de coisas para fazer. Se eu pudesse, ficava lá assim. Não, mas com as novas condições, depois a ideia de facto é poder prolongar outros voluntários poderem estar também mais tempo e aí estarmos quase em permanência. Sim, nós fazemos viagens de curta duração também. É que ninguém trabalha neste projeto a tempo inteiro. O projeto tem esta dimensão, mas ninguém trabalha em exclusividade para o projeto e isso é fantástico.
Portanto, é à custa de muita labuta e de estar completamente no controle de Deus que as coisas têm avançado com esta celeridade e com esta força. Isso era uma das coisas que eu ia perguntar sobre isso. Se tinha gente assim, em tempo integral mesmo. Em full time não há ninguém, nem o próprio pastor, que tem N solicitações e N projetos e é convidado para todo lado e mais algum. Portanto, e a mulher também não tem, a pastora Laura também não tem portanto, esta... Realmente tenho um tempo aqui, tiro essa parte do meu tempo para fazer, mas tenho a minha vida, tenho aquilo tudo. Mas isso é até bom para, por exemplo, quem interessar, por exemplo, em participar ou algo do tipo, a pessoa já sabe como que funciona. Porque a pessoa acha também que vai fazer o quê? Vou sair do meu trabalho, ou sei lá o que for, vou sair da minha vida, vou largar todo mundo que eu conheço e vou para lá. Totalmente depende. Tá vendo? Mas eu acho que não é bem assim, né? E assim, nós, a viagem é de curta duração, mas preparar uma viagem destas, uma missão, leva muito tempo. Por exemplo, no meu caso, angariar a medicação, e às vezes nós queremos levar cerca de 700 a 800 euros de equipamento, que é muito, portanto é mesmo muita coisa, e isto demora 3 meses, 4 meses, 6 meses, não é? Para podermos levar um conjunto significativo de equipamento e de material para em cima daquilo que vocês sabem da realidade de lá, vocês fazem um diagnóstico e a gente vai precisar disso, e levam tudo. Sim. E mesmo financeiramente, nós normalmente criamos algumas campanhas para angariar fundos. Nós vendemos, da primeira vez, uns calendários, fizemos os calendários com fotografias deles, que nós tiramos lá. Quando foi para o projeto da água, criamos uns pins para vender exatamente com um pin com um depósito de água, enfim, era simbólico, mas no fundo para angariar... Tudo está no site do projeto? Sim. Que as pessoas que estão vendo, se elas quiserem amanhã, por exemplo, eu, ir lá no site e ver o... Agora o furo d'água já está conquistado. Esse já tem um check. Outros projetos, então, se quiser contribuir... Estarão sempre disponíveis. A próxima missão é a missão 52, portanto é a missão 52, é a 52ª missão, tem este nome, mas já vai aparecer no site, já há alguma divulgação. Mas e foram literalmente 52 missões. Não é pouco não. Sim, eu pensava que eu só fui em 3. Em 52 missões que são feitas dessa forma, programadas com aquele tempo de antecedência, que todo aquele realmente preparo, não é algo pensado. Não é algo assim, vou fazer. É realmente algo de entrega mesmo, mas é bom de falar disso, porque as pessoas que por exemplo, eu quero participar ou algo do tipo, tem algum meio, assim, algum canal, alguma coisa que possa... Nós temos um contacto telefónico e podemos entrar, qualquer pessoa pode entrar em contacto com esse número, inclusive por WhatsApp. É o contacto dos nossos pastores, portanto, e acabam por depois serem direcionados para alguns links, para termos um encontro. Vamos ter agora, dia 18 de setembro, um momento de apresentação formal do projeto. Temos sempre, uma vez por ano, um momento de divulgação ao vivo, onde as pessoas podem... vai ser, penso eu que também vai ter transmissão online, mas há mais divulgação. Depois não tenho agora presente ainda o link, portanto, a morada, etc. Mas depois envio-vos quando tiver. E há este momento onde se formaliza um contacto aberto, cara a cara, não é? E depois é assim, a missão é tão grande, o projeto é tão extenso, não é só a viagem, obviamente que a viagem é o clímax, não é? É o ponto alto, não é? É a ação, é o dia. Mas quem não tem essa possibilidade e quer ajudar na mesma, há imenso para fazer em termos de back-office, não é? O planeamento, a divulgação, as ações de marketing, o tratamento das imagens, enfim, há a angariação de fundos. Exatamente, até um simples donativo, não é? Sim. Portanto, isso, há tanta coisa para fazer, de preparação, Exato, e é um ponto, porque o pessoal foca muito na viagem. E a viagem não é lazer, a viagem não é nada de lazer. O pessoal acha que vai pra lá e... 2 vezes mais trabalho, né? Aliás, o carro virou. O carro virou, tivemos dois furos em carros diferentes, nunca tinha acontecido. Aliás, o lema desta viagem foi
e isto foi dito pelo líder lá da aldeia onde nós ficamos, é de vitória em vitória. Porque cada vez que aparecia uma dificuldade, depois era ultrapassado, aparecia um outro. Então ele dizia, mais uma vitória. Foi mesmo de vitória em vitória. Ou seja, para quem interessar realmente tem que... Ou seja, é aquilo, a pessoa fica tão focada na viagem que... é tão lindo aquilo, ver... Eu sou sincero, a gente vê os vídeos, aí vê as criancinhas assim, a gente fica, meu Deus, eu quero apertar esse menino e tal. Só que realmente tem todo um trâmite atrás de tudo aquilo que E a tua própria preparação? Portanto, o percurso não é fácil, a viagem não é fácil. Por questões mesmo físicas, não é? Lidar com o calor, lidar com a escassez do conforto, lidar com a alimentação que é toda diferente e tem que ser adaptada por questões de segurança, não é? A água. Nós levamos sempre e nessa água temos que fazer o recarregamento da quantidade de água que levamos, não é? Que não chega, e a água tem que estar minimamente fresca, não é? Pronto. Tudo isto... Minimamente fresca. Nós apanhamos 43 graus, agora em maio, 43 graus com uma grau de umidade de 20%. 43 graus. Literalmente não consegues fazer nada, é sentar-te debaixo de uma árvore e deitar água para cima até que ela evapore e depois voltas a cantar. E evapora em 10 minutos, ou 5 minutos, um balde de água, ficas todo encharcado, mas depois... Porque depois não tens um frigorífico onde tens água fria, porque não há eletricidade, não é? Quando vocês foram a primeira vez, só para você dar uma lembrancinha, acabou-se a água ou vocês foram, não, vamos levar muita água que a gente vai ficar com... Nunca temos falta de água, não há sempre a possibilidade de ir próximo buscar água, não é? Próximo é uma hora de viagem. Sim, é uma hora de viagem, mas isso há esse momento planeado para ir buscar água, portanto isso tem que estar também no planeamento da viagem, não é? O reabastecimento de comida e de bebida, isso é importante. E depois também tem a tua preparação espiritual e isso fica um bocadinho encarregue aos nossos pastores nos darem algumas orientações, também de orarem connosco, de nos prepararem, não é? De aconselhar algumas leituras. Fisicamente quanto psicologicamente. Sim. Há aspectos que têm que ser efetivamente trabalhados. Em questão de aceitação deles, do nativo e a cultura deles, elas são um pouco mais fechadas, ou eles abraçam mais? Como é que é a cultura deles? No contacto conosco? Tanto no contato, que foi o primeiro contato de vocês, quanto no, por exemplo, nós somos evangélicos, né? Sim. Aceitação. Muita aceitação, portanto 99,9% são muçulmanos. Mas há de facto uma grande curiosidade que toda a gente quer conhecer o Deus do Gabriel. Porque o Deus do Gabriel cura, porque o Deus do Gabriel faz a malta estar alegre e bem disposta, e então toda a gente quer conhecer o Deus do Gabriel. É muito interessante, não é? Porque isso predispõe-nos para conhecer Jesus, não é? Como assim o Deus do Gabriel? O Deus do Gabriel que é o Deus do nosso pastor. Entendi. É o Deus do pastor? É Gabriel Dias. Ele virou referência nesse sentido. É o Deus do Gabriel. Por exemplo, na época de Paulo, o pessoal queria conhecer o Deus de Paulo, porque Paulo era referência, tá vendo? Não, então, quando nós estamos a chegar às aldeias, mal as crianças ouvem o barulho do carro lá ao longe, vêm todas a correr a chamar Gabriel. E então é arrepiante, tu veres as crianças parecem formigas a chegarem para a beira da estrada, e quando nós chegamos, porque normalmente levamos sempre também algumas lembranças, alguns brinquedos, algumas coisas para dar, uma bola de futebol para eles vêm logo pedir bolas. E então é uma fantástico. referência do Gabriel. Não, do Gabriel, mas quando a bola é do Ronaldo, né? O Messi, o Messi. O nosso pastor é argentino e então Messi ou Ronaldo. É uma confusão. O seu Vitor falou para mim também de alguns rapazes que começaram a estudar, depois acabou a escola lá entretanto, aí vocês chegaram e alfabetizaram alguns rapazes e outros até foram para a faculdade. Este ano, em maio, tivemos o prazer de conhecer, eu tive o prazer de conhecer um rapaz
que está a trabalhar agora no Ministério da Economia da Guiné, da Guiné-Bissau, que era um menino lá da aldeia, que estudou nas escolas da Old Farfalanes, que entretanto foi para Bissau, depois foi frequentar, tirou uma licenciatura na Rússia, porque há uma parceria entre o governo da Guiné com a Rússia. Sim. E neste momento é um engenheiro que está já a trabalhar também no Ministério da Economia. Um orgulho atrás disso. É isso, não é? Tu veres o fruto daquilo que é uma pequena semente, não é? Que é o dar a oportunidade de terem educação para prosseguirem uma vida e terem acesso a uma vida melhor, não é? Diferente. Mas é engraçado que isso aí muda, não é só uma pessoa, né? Não é toda a comunidade. Exatamente, tem um impacto imenso. Muda ele, Sim. a família dele também muda, os filhos que ele terá através do trabalho que ele tem vai ser diferentes. Cara, é uma linha muito grande. É questão de gerações, né? Gerações, sim, Porque o que eu vivo hoje, aprendo, eu vou repassar para o meu filho. Ele vai aprender. Muito provavelmente ele vai seguir aquilo, ele vai viver aquilo, então realmente impacta no... Não é no imediato, ou seja, É, há algumas exatamente. coisas que nós conseguimos ver no imediato, mas o fruto, o grande, o bolo do benefício que estás a fazer, de facto o impacto é medido depois no médio e longo prazo. Olha, é o mesmo assunto? Por exemplo, uma coisa que eu ia perguntar lá tem essa cultura de tribos indígenas, essas coisas, próximo a isso? Ou é algo... Sim, há muito... grande parte da população também é animista, não é? Acreditam em deuses, têm muitos artefactos, muitos talismãs, não é? Pronto, e de facto nós, com autoridade que nos é reconhecida pela própria população e pela confiança que têm no Deus do Gabriel e no Gabriel, permitem que isto é qualquer coisa de transcendente. Nós curtemos aquelas amarras e isso é fabuloso. Nós só somos confrontados com muitas dermatites por fungos, por estafilococcus, streptococcus, enfim. E isso acaba por estar relacionado com aquelas cintas que eles têm, não é? Sim. E acabamos por cortar. E é incrível o respeito que têm por isso, não é? E essa forma de também se quebrar estas amarras que não fazem sentido. As amarras São amuletos. São amuletos, têm cabelos, têm sei lá o que têm, dentes, enfim, estão cozidos com couro e por aí fora. Mas não sei se era essa a tua questão. Era, porque era no sentido dessa questão de... religiosidade. Não, é a questão cultural Sim, das tribos, que é uma Sim. coisa que é milenar, ou seja, Sim, é algo sim. que realmente... Mas respeitam imenso e querem avançar, querem libertar-se. Sim, é porque a pergunta é mais isso, é no sentido Por de se exemplo. isso ainda existe ainda, tá vendo? Porque às vezes a gente vê várias fotos, o povo aqui tem essa cultura assim, tem os índios, tem não sei o quê, Nós não fazemos sem perguntar, não fazemos, Sim. explicamos a vantagem de estar livre e das vantagens que isso tem no plano material, mas também do espiritual, obviamente, mas focamos nas questões das infecções, da higiene e a confiança é brutal, portanto, e deixam-nos perfeitamente cortar sim, para... Por exemplo, confio, né? por Tanto exemplo, no Deus do Gabriel Sim. quanto no profissionalidade de vocês. Né? Sim. É uma cultura que não valoriza muito as mulheres, não é? A mulher não é valorizada lá. E, portanto, um dos nossos objetivos tem a ver muito também com o trazer as meninas para brincar, portanto, dar-lhes a oportunidade, porque as meninas normalmente não são para brincar, não é? Vão trabalhar sempre. As meninas vão trabalhar? Sim. Portanto, nós estamos a envolvê-las também na brincadeira, no futebol, nos jogos, para as trazer e para mostrar também à comunidade que elas também precisam. Fazem parte. Exatamente. O facto de colocarmos as mulheres a costurar, por exemplo, é algo também para as valorizar. Sim, porque a costura lá, habitualmente, o costureiro é um homem.
Lá? Sim. Tu vais nas ruas da Guiné-Bissau, encontras muitas lojinhas de alfaiataria com as máquinas e é tudo homens a trabalhar nas máquinas. E portanto, o facto de nós promovermos, e que foi difícil porque elas não têm muita articulação motora, não é? Porque não estão habituadas, então não foi fácil elas começarem a dar ao pedal e a controlar o tecido, não é? Mas estão a conseguir e há já lá pessoas com excelentes trabalhos. Essa motivação também de vocês de levar uma roupa, aí depois elas veem a roupa e veem o projeto de elas mesmas fazer, vai dar também um... e depois ver e sim. E uma pergunta assim, que realmente só quem viveu isso pode dizer. Existe algum tipo de retaliação, por exemplo, da ação que o projeto de vocês fazem? Lá na comunidade? Não só a comunidade. Eu falo que eu gosto das coisas mais polêmicas mesmo. Sim. Mas porque às vezes as pessoas também não têm ciência, às vezes as pessoas ficam com medo, porque vê casos igual o Estado Islâmico, vê essas coisas assim. Inclusive eu não posso nem falar Estado Islâmico, porque se for pro YouTube, o YouTube corta, na hora eu até corto isso. Mas o pessoal lá e tal, porque às vezes acontece, a gente vê assim uma retaliação ou outra em relação a esses tipos de projetos, porque são projetos que são beneficentes totais, mas é aquilo, por fato de estar chegando na cultura deles, não tem ali nada de... Não pelos que estão recebendo, eu falo assim, porque sempre tem os que recebem e tem os que não querem, e aqueles que não querem, tem alguns que além de não querer, querem que acabe, né? Talvez tem algum tipo assim, mesmo que seja mínimo. Em termos de antropológicos e de abordagem da cultura, as coisas tiveram o seu amadurecimento, não é? Porque o pastor, quando chegou sozinho e teve um trabalho de estabelecer parcerias e começou um diálogo e uma amizade com o próprio chefe da aldeia. Portanto, nós chegamos agora, portanto, e já com esta caminhada feita. E isso é muito vantajoso, não é? Porque todo o respeito criado, a confiança no Gabriel e no Deus do Gabriel está estabelecida. Daí que nós vamos beneficiar deste trabalho que foi feito e com muita delicadeza e com todo o conhecimento que se tem que ter para a abordagem das questões culturais, éticas e religiosas que são típicas. Obviamente, levantam-se algumas vozes contra algumas práticas que temos. Se calhar sim, na aldeia se calhar isso é visto se calhar pelos mais velhos com alguma desconfiança ou desconforto, mas esse trabalho já foi feito, já foi conseguido e temos o chefe da aldeia direta, que é um verdadeiro líder e é cristão, portanto, a trabalhar connosco. Portanto, isso é meio caminho andado, foi convertido, portanto, graças ao trabalho também do Gabriel, não é? Sim, e do Deus Gabriel. Na prática nós não vamos impor nada, não é? De todo. Nós estamos a envolver-nos com a comunidade, a dar-lhes benefícios e naturalmente dar a conhecer a palavra, mas não estamos a impor nada. Nós agora em maio, quando fomos, tinham falecido recentemente lá algumas pessoas, 3 pessoas, e a primeira coisa que nós fizemos, o chefe da aldeia deu-nos a conhecer e nós fomos visitar cada uma dessas famílias a dar os sentimentos, e eram pessoas muçulmanas, e é curioso que eles próprios diziam, não, mas o Deus é o mesmo, Deus há só um, não é? E portanto é curioso eles aceitarem de facto essa realidade, ou seja, não há o Deus, não há o Alá e o Deus cristão, não, o Deus é só um, não é? Depois a forma de chegar a ele é que é diferente. E eles têm essa sensibilidade e isso é muito bom. Ou seja, acaba se tornando uma aceitação natural, né? Sim. Não é nada imposto, é realmente natural. Eu admiro muito o pastor Gabriel e o trabalho, e ele tem uma expressão que é evangelizar por atos de amor memoráveis. E eu acho que isto marcou-me imenso, porque às vezes não é a palavra, não é o repetir, não é eles verem que há algo que nos move, que nós amamos completamente, que até nos leva a sair da nossa zona de conforto e ir para algo completamente fora
da zona de conforto e faz-nos criar este tipo de atos de amor que ficam para a vida e que são memoráveis. Um campo de futebol, ok, mas um abraço, a alegria, as festas, o desafio, a formação, enfim, a saúde, tudo e a educação acaba por ficar para sempre na memória deles e é isto que os vai impactar, não é? Teve um pregador que falava assim, pregue o quanto você puder, e se possível, use palavras. Sim, Isso é uma pregação. É isso. Olha, eu tive uma experiência agora em maio também que foi brutal, porque ainda não tínhamos o furo, ainda não tínhamos a água, e nós, normalmente são as mulheres com a água, né? Nós não lá estamos, vamos buscar a água, também ajudamos, mas se for preciso, se não tivermos aquilo cheio à noite, de manhã quando acordamos, os depósitos estão cheios de água porque elas enchem aquilo de madrugada. E nós estávamos a precisar de água e eu fui a um dos poços mais do fundo da aldeia, onde tem daquelas bombas de encher, e aquilo é doloroso. E então havia uma fila de mulheres e crianças, miúdas, e eu cheguei e fui ajudar. Havia um homem que estava fora ali, viu que eu passei à frente delas, julgava que eu ia tomar a minha vez, que ia ultrapassar, e eu só fui ajudar, não é? E eu percebi que ele ficou arrepiado e começou a falar, e depois foi a própria mulher que o acalmou, eu não me meti, não é? Porque eu fui bombear para encher os baldes delas, não é? Aquilo que ele se calhar devia estar a fazer, a ajudar a mulher que até estava grávida, não é? Então fui eu bombear, e ele ficou incomodado com isso. Mas nós continuamos em amor, em paz, porque nós estamos a fazer o bem, não é? E eu acho que de alguma forma essa mensagem também nos toca. Acho que até ele ali na hora ele talvez teve uma no quebra no de final conceito. Depois de ter ouvido ela, Uma Exatamente. quebra de conceito, Sim, estou-me a lembrar quando nós estávamos também, acho que foi num almoço, que estávamos com alguém da Guiné-Bissau, acho que era o motorista, e o motorista estava a contar as suas histórias depois do almoço e nós estávamos a beber o café e tal. O Vítor levanta-se para começar a lembrar e nós levámos a reprimenda do Gabriel. Porque eu ia lavar a louça e não sei o quê. Não, isto nós temos que prestar atenção. Ele é um homem que está a falar, é um convidado e nós já queríamos ajudar e as nossas colegas também estavam também orientadas. Isso era dever delas. O nosso dever ali era ouvir as histórias, era estar presente e pronto, esta sensibilidade que nós temos que trabalhar. Isto vai um bocadinho bater naquela questão anterior. Portanto, nós temos que ter esta sensibilidade. Portanto, e ninguém nos tinha explicado isso, não é? Isto também não vem nos livros nem vem nos manuais. E então nós temos que ter esta sensibilidade. Portanto, valorizar o papel do homem, não é? Que é escutar, ouvir as suas histórias, mas também depois fazer estas coisas, não é? Também saber educar quando é necessário educar para haver transformação da mentalidade e haver igualdade de género, não é? Igualdade de direitos E é exatamente a questão da igualdade de gênero, é uma coisa que se é muito aqui, difícil, que convenhamos assim, em termos de avanço tecnológico, civilização, essas coisas todas, ainda tem esses problemas que são coisas meio que impostas, que vêm, né, da civilização. Eu fico pensando exatamente isso. Imagina, a gente que está aqui, por exemplo, a gente vive com os conceitos do século XXI, com os conceitos de 2021, que, por exemplo, de 2010 para cá já mudou muita coisa de avanço. Mas fico pensando que às vezes pode ser que encontre um povo que está nos conceitos do século passado, tá vendo? Então, imagina aí, o senhor está lá, acontece uma situação e o senhor tem que entender que o senhor está chegando de visita e a cultura já tá aquilo ali, então aos poucos tem que ir. Mas realmente talvez vai ter uma situação quer intervir ali para alguma coisa, mas pensa assim, não, se eu fizer dessa forma eu acho que não vão entender, então é melhor ir aos poucos. Tem que haver respeito. Além desse impacto de cultura aí, teve algum outro impacto de cultura lá, não? Entre vocês e com conflito? Não, da parte deles, né? Porque, por exemplo, vocês estão indo como voluntários. Às vezes as pessoas interpretam mal uma boa ação. Ou seja, a gente chega com uma boa ação e as pessoas podem aceitar de duas formas. Calando e ouvindo ou confrontando. Já houve algum tipo de confronto além desse da água? Não. Tudo o que nós levamos é trabalhado. Não há
ou melhor, nenhuma intervenção é espontânea ou nasce naquele momento e na hora. Portanto, as coisas são planeadas, são organizadas, pensadas e sofrem essa... têm que ser adaptadas à realidade. E obviamente que a experiência do Gabriel e da Laura depois também nos ajudam a moldar a nossa intervenção. Por exemplo, se nós vamos usar imagens, não vamos usar imagens de pessoas brancas. Temos esse cuidado, temos que usar a imagem com a maior diversidade possível. E isso acaba por são estas pequenas coisas, não é? Por exemplo, agora estou-me a lembrar, fiquei na igualdade de género lá. Isso pode ser estranho, mas há um cuidado, porque também há um respeito que já conquistado. Quando se levantou líderes para cuidar do campo de futebol e das atividades desportivas na altura em que se concluiu o campo de futebol, foram levantadas também líderes mulheres. E isso para elas darem continuidade e envolverem, criarem equipas entre mulheres, e, quer dizer, há esse cuidado, portanto é para uns e para outros e da mesma forma, portanto, a forma como, por exemplo, nós nos envolvemos nas tarefas da missão, que estão muito a mulher do chefe da aldeia é muito sobrecarregada, porque tem que fazer às vezes comida para nós, mas falo de uma forma super cordial, nós levamos as coisas, mas eles gostam de fazer galinha para nós, e cabra, e tudo, pronto, e fazem, mas ela é muito sobrecarregada, porque ela é que tem que orientar tudo, tem que ir buscar os bens, tem que preparar, cozinhar, e começa cedo a fazer... O pilão a fazer o tempero, sim, a esmagar o arroz, a mandioca e para aí fora, quer dizer, isto dá muito trabalho, portanto. E de facto o povo é reconhecido e sempre nos oferece os frangos para nós comermos. Desta vez eles viram tanta vantagem no furo de água e no depósito de água, ofereceram-nos uma cabra, para além dos frangos, ofereceram-nos uma cabra, uma vitela, uma vaca, e então foi um festim. E realmente, para reconhecimento. Sim. E é um símbolo, né? Porque, por exemplo, em comparação com as galinhas, uma cabra realmente, para você cuidar, para eles e a vaca, terem porque uma a vaca cabra... não deixa de ser algo que pertence ao dote, não é? Porque às vezes negocia E uma vaca realmente não é fácil. Você quase uma moeda de troca. Exatamente. É algo alto para eles, não é baixo, não, é algo alto. É muito interessante. E depois a forma como se cuida também desta senhora, não é? Como se valoriza, como se dá os elogios, como se está tão bonita hoje, tem um sorriso tão bonito. São pequenas coisas, mas que têm um alto impacto. É uma valorização da mulher. É que não são habituadas. É a primeira dama da aldeia, tem que ser. É tratada de uma forma especial. Melhor, né? Sim, mas é de uma forma especial, mas todas são de uma forma especial e de facto as mulheres são valorizadas, muito valorizadas quando nós estamos por lá. E elas aproximam-se à noite, quando nós ficamos na fogueira, quando bebemos a beber o chazinho, que é... Eu estou a fazer isto porque é precisamente aquilo até para criar espuma, aquilo é mudado várias vezes. E aquilo é delicioso. E então é um momento de convívio e tal. E elas vêm também contar um bocadinho das suas histórias, e falar das suas coisas, e trazem os seus filhos. É muito. E a culinária, então, não foi desafio nenhum. A culinária, ou teve algo que realmente... Assim, o pessoal... Ele come muita pimenta. Não há muito tempo. Não, eu nem sei explicar, mas aquilo é delicioso. É só delicioso. É isso que eu estou dizendo, que até agora... Assim, falaram da gastronomia, mas com um sorrisão no rosto. E até porque geralmente a gente vai num lugar diferente, a gente fala da gastronomia, nossa, ela é muito bom. Mas aquilo ali também tem sempre um... assim, nós levamos, para além de levar um saco de 50 kg de arroz, não é? Portanto, nós levamos o arroz, levamos sardinha em lata, portanto, nós também, às vezes, não há tempo para fazer uma refeição como sardinha marroquina, que é melhor, eu recomendo. Tenho muitas saudades, pastor Gabriel. Olha, o pão, por exemplo, o pão nós temos que levar, porque lá não há pão. Sim. Nós temos que levar pão para isso é outro desafio, é construir agora na forno em Sibichanfula já temos lá um padeiro e um forno, que é ele que vai fazer o pão para o centro de nutrição.
vai com vocês ou já é local? Não, já estava, é local. Ou Mas seja, já o contratamos para fazer o pão diariamente para a aldeia, Pois para as faz. crianças. Meu Sim. Deus, que E o espetacular. próximo passo é termos também um forno na aldeia onde nós ficamos. Eu E fui essa de aldeia, Bongabá, ela, Humberto, cara, eu assim, acho em bom termos demais. territorial, é algo Amplo. grande ou é algo mais Aldeia. compacto? É, a aldeia em si. Eu não sei dizer a dimensão da aldeia. Aliás, temos aqui Mas- foto de drone, Sim. onde dá para Acho ver que é um vídeo mesmo. Sim. dá para ver a dimensão, porque de facto aquilo são casas que acabam por estar um bocadinho espalhadas, não é? É curioso porque, em brincadeira nós chamamos de condomínio, são em família, não é? Porque o povo muçulmano tem várias mulheres, não é? E às vezes dentro de uma mesma cerca tu tens uma casa com várias, onde tem diferentes mulheres, enfim. E portanto aquilo acaba por se estender, mas não sei dizer, nem sei dizer quantas pessoas são. Mas são muitas pessoas. Sim, mas acaba por ser muita gente. Caraca, João. Igual a ver aqui tem um drone mesmo. É. Mas isso no fim se torna algo realmente. Mais que gratificante. Um exemplo para vocês. Eu não vou ter essa história para contar, por exemplo. Não tenho aqui, tá vendo? Então, por exemplo, se eu morresse hoje, ou meu filho, por exemplo, não teria essa história para contar sobre mim, ou minha família, ou os conhecidos. Isso é extraordinário, porque, tá vendo? É algo que vocês vão carregar realmente para a vida inteira, uma experiência. É inesquecível. E não é uma experiência assim, Sim. não é uma experiência capitalista, olha, ou consumista. Olha, eu fui para a China, conheci não sei o que, fiz aquilo outro, conheci a muralha. Não, é realmente uma experiência extraordinária, uma experiência Impactante. Feito em impactante. tempo de férias, não é? Porque nós usamos as férias de trabalho Exatamente. para... E isso é um dos pontos, porque a gente que não participa disso, que Eu tá não- por eu fora, Eu sei que vou trabalhar, mas eu não Sim. me arrependo nada. E às vezes apetece ir para outro sítio e descansar, ir para as Caraíbas e não sei. Ok, mas eu tenho que ir. E eu, É mais e é gratificante. lá é que é o meu lugar, e é lá é que eu faço falta. Mário Isso é- Sérgio Cortella é um filósofo brasileiro e ele fala bem assim, quando eu morrer, e eu me for, e eu irei, o que eu deixarei para trás? E ele continua dizendo que muita gente, a única coisa que vai deixar para trás é ser. Agora, outras pessoas deixarão para trás a sua marca. E ele continua dizendo que as pessoas só morrem quando diminui as outras. As pessoas só morrem quando é esquecidas. Vocês, com esse projeto de vocês, por mais que o físico morra na mente deles e vocês não morrerão nunca mais. Porque vocês agora deixarão história. Quando nós somos lembrados, a nossa história é lembrada, a gente não morre. Porque a gente vive dentro das pessoas. vocês são parte do parte Deus do Gabriel. do né? Deus. Exatamente, eu estava a pensar precisamente nisso. Eu estou grato não por ir lá, mas por ir lá porque eu vou, ou melhor, dar a conhecer algo maior, não é? Que é o Deus do Gabriel, que é o Deus, que é o nosso Deus. Que é o nosso não é? Deus. E assim, e falando aqui, em questão de impactação mesmo, impacto na vida pessoal. Por exemplo, teve mudança assim, no caso da vida de vocês, é aquilo, né, da água pro vinho mesmo, né? Porque eu já vejo vários relatos assim, que realmente as pessoas quando vão, Ver a realidade. voltam assim, aquilo, outra pessoa realmente em relação, não que a pessoa era ruim antes, mas a pessoa começa a enxergar mais nesse ponto de vista. Para vocês também E a relativizar muitas coisas, não é? Porque tu aqui quase que não valorizas o que tens, não é? Porque é tudo dado como garantido, não é? E lá não. Tu aqui tens uma dorzinha, sabes que ou até vem o médico a casa ou rapidamente pões no hospital, muito apetrechado com tudo, não é? E tu lá, foi na segunda viagem, salvo erro, que eu tinha vindo a Bissau com o pastor e tinham ficado lá na aldeia e havia um voluntário argentino já com alguma idade que caiu da... Fez fratura da clavícula. e fez fratura. E quando ligaram e disseram que o senhor tinha caído e
E eu disse assim, meu Deus, como é que ele vai fazer? Eu só imaginava como é que, não tendo lá médico, não tendo lá, tinha felizmente o Bruno, mas só de imaginar a viagem que ele tinha que fazer aos solavancos, não é? Com uma clavícula partida. Meu Deus. Com os buracos da estrada. Estava literalmente sobreposta, assim. Mas não foi exposta. Não foi exposta, mas estava completamente levantada. Dava para ver. Mas isso é outra das histórias. Oração, imposição de mãos. O edema passou, a fratura manteve-se. O edema passou, ficou nivelado. Ele foi tranquilamente até ao hospital com dores relativamente controladas, impecável. Com uma imobilização, que nós temos a técnica que tem que se fazer, não é? Impecável. É Deus. É Deus mesmo. É Deus. É Deus. É Deus. É algo que esquece. É algo realmente. A palavra que define, né, Davi? A palavra que define esse tipo de projeto e ação assim é algo Deus, extraordinário. Ou seja, o que é extraordinário? E nesse mesmo dia, a Laura desmaiou com uma desidratação, com uma hipotensão. Estamos ali e pronto, e depois damos por nós a louvar, a orar em línguas, tudo completamente em êxtase, no meio do caos. Mas cá estávamos nós levantámos. No fim é sempre a festa, né? Foi brutal. E cria impacto, não é? E esta atitude, esta reação acaba por criar impacto neles que, como é que é possível? Pessoal, eu sei que tem muita história, esses homens têm muita história para contar, mas por hoje é só. Vamos tentar trazer eles aqui uma outra vez para eles contarem mais relatos, porque esse é só o começo de uma nova história gigantesca na vida deles, nas nossas vidas, e nós gostamos sempre de ouvir. Eu agradeço desde já o Sr. Vitor, muito obrigado, Sr. Vitor. Muito obrigado, Sr. Bruno. Olha, fiquem à vontade, a casa é de vocês. E contamos convosco para dia 18 de setembro, está bem? Nós vamos indicar em rodapé, será em rodapé. Ele vai nos mandar mensagem depois, nós vamos colocar aqui embaixo do vídeo para que todos nós participemos, tá bem? E provem a pasta de caju. Pasta de Qual que é o nome da pasta de caju? Pasta de caju. É só pasta do caju? Sim. Pasta do caju no continente. No continente. Comprem pasta do caju no continente. Tá bem? Podemos pôr o link da pasta. Sim, pasta. sim. Pode. Pronto. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. E valeu. Valeu. Deus abençoe. Amém.